Olá pessoal, aqui é o Coronel Menezes e está começando mais um episódio do nosso podcast Conexão Menezes. Esse é o nosso espaço para conversas que importam com quem entende de assuntos que realmente mexem com a cabeça da vida das pessoas: política, economia, segurança e empreendedorismo, dentre outros. Tudo isso com um olhar direto, honesto e voltado para o futuro do estado do Amazonas. Hoje o papo é sério, necessário e essencial para quem quer entender os desafios do nosso estado. Então, bora juntos, porque a partir de agora está feita a conexão. Hoje a nossa conexão é com um nome que conhece na prática os desafios da segurança pública no Amazonas. Alguém que dedicou a vida inteira a servir, seja na tropa, seja na gestão ou no comando. Ele é idealizador dos projetos importantes como Escola Segura e Aluno Cidadão. Foi o comandante-geral da PM, secretário de Administração Penitenciária e é atualmente o nosso secretário de Segurança. Meu amigo Vinícius, muito obrigado aqui por estar conosco no Conexão Menezes. Uma honra, meu amigo, aqui é o seu convite para poder conversar com você, com a nossa sociedade aí a respeito dos temas da segurança pública, esclarecer em que momento nós estamos, o que a gente já avançou e também a visão de futuro para que a gente possa cada vez mais levar a segurança de qualidade para o nosso povo. Não, com certeza. E você está numa pasta essencial, porque nós sabemos, né, em tudo que a gente fala, sempre fala em saúde, segurança e educação. E segurança é um tema muito abrangente que a sociedade exige e você tem inúmeros desafios. Mas, para começar o nosso programa, eu gostaria que você, Vinícius, colocasse para o nosso público aí quem é o Coronel Vinícius, né? De onde você veio. Eu sei que você é do interior, amazonense, mas eu quero que você se apresente e fale como foi que você ingressou na nossa briosa Polícia Militar e chegou até essa função de secretário de Segurança. Perfeito. Então, eu sou do interior do estado, nasci lá em Atalaia do Norte, ali na nossa tríplice fronteira. Meu avô era regatão, então ele trabalhava vendendo ali na beira do rio, com seu barquinho. E inicialmente ele morava numa cidade, olha que coisa interessante, chamada Remate de Males. Essa cidade ela foi levada pelo fenômeno da terra caída. A casa dele era a primeira casa da cidade porque ele era regatão, então ele subia e descia com a mercadoria. Quando caiu o barranco que levou a casa dele, ele foi obrigado a se mudar. Mudou e fundou a Atalaia do Norte. Lá foi vereador e nasci nessa cidade. De lá minha mãe teve que vir para Manaus pela questão realmente do IDH. Atalaia do Norte até hoje, Menezes, é uma das cidades com o menor IDH do nosso estado, né? É uma cidade muito pequena e precisa de uma atenção especial. Viemos para cá e sou filho único, cresci aqui em Manaus mesmo, fui criado ali na região do Ileia, Santos Dumont, isso já mais jovem, mas morávamos de aluguel e morei em vários locais na cidade. E já com 16 anos eu passo na universidade, vou fazer engenharia civil, fui professor do estado com 17 anos, professor contratado. Depois faço o concurso para a Polícia Militar, ingresso na Polícia Militar, eu tinha 18 anos. Fui fazer academia de polícia em Belém, volto de lá com o segundo lugar, graças a Deus, da academia, e começo a minha trajetória aqui na nossa instituição, comandando várias unidades, trabalhando muito, e já em 2018 ali participo como consultor da campanha do então candidato Wilson Lima, e graças a Deus logramos isso na vitória. E ele me convida para ser secretário de Administração Penitenciária, e aí começa mais essa fase de gestão, depois de ter passado por várias funções na Polícia Militar. Também passei em algumas funções à disposição, que deu uma experiência importante para a gente, e a minha função como gestor efetivamente começa dia 1º de janeiro de 2019 na SEAP. Olha que coisa interessante para você que está nos escutando, né? Vinícius, a gente sempre conversou, mas eu não conhecia essas especificidades suas, mas a nossa carreira, as nossas carreiras, elas são paralelas. Eu venho da capital, o Vinícius vem do interior, eu sou do Exército, ele é da Polícia, mas você morou no Ileia e eu fui criado também ali no Alvorada, né, na zona oeste de Manaus, e isso é muito legal. Estudamos em escola pública e você conseguiu ter êxito, porque o coronel da PM é o posto máximo da instituição, né? E com certeza você comandou e passou durante esses quase 30 anos da sua carreira militar em vários bairros da cidade de Manaus e também no interior? Ah, sim. Não, no interior eu não tive a oportunidade de comandar, mas trabalhei aqui, por exemplo, comandei trânsito, comandei a região do Ileia também, ali na 10ª SICOM, Alvorada, na verdade, né? 10ª, 17ª, 12ª SICOM, e comandei o batalhão ali norte, o 6º Batalhão,
toda a região norte, que é uma região bastante complexa, mas foi onde teve várias experiências de projetos, que é onde nasce o Escola Segura Aluno Cidadão, que é um Sim. projeto que a gente tem um carinho muito grande. Hoje a gente está em 25 escolas, são mais de 25 mil jovens impactados por esse projeto, que ajuda dentro da escola, só para você que está nos acompanhando aqui entender o projeto. Menezes, nós temos um problema muito grave, que é a expansão das escolas da Polícia Militar. Todo mundo quer a escola da Polícia, quer a escola do Exército, porque realmente é um diferencial. É. E nós temos um desafio de como fazer isso sem pressionar ainda mais o nosso efetivo. E nós colocamos, eu costumo brincar, colocamos numa tigela alguns aspectos interessantes. Eu tive a oportunidade de ser escoteiro quando jovem. Então, nós pegamos essa experiência lá de Baden Powell, do escotismo, colocamos dentro. Pegamos os manuais das escolas da Polícia Militar e do próprio Exército, colocamos dentro. E a expertise de criar projetos. E junto com um corpo de professores, pedagogos, a gente implementa da seguinte forma. Você vai para dentro da escola, um policial militar que já é capacitado, e ele passa ali 30 dias ensinando os garotos de como fazer uma autogestão. Né? Então, ele vai ganhar um lencinho, igual ao do escoteiro, só que com patente. Tem um coronel, tem um major, da mesma forma que é na escola do Exército, da Polícia Militar. Só que, a partir daí, no Exército, por exemplo, na escola do Exército da Polícia Militar, tu tens ali o militar que fica auxiliando. Não tem essa figura no PESAC. São os próprios alunos que fazem isso. Legal. Da mesma forma que é o escoteiro. Então, é autogestão. E isso permite que o professor possa entrar em sala de aula e dar uma aula com qualidade. Como eu fui professor, eu sei a dificuldade de dar aula com a turma gritando. Sim, Né? claro. Então, permite que o professor faça o seu papel e isso muda a rotina da escola, porque o aluno compreende que a droga não leva para lugar nenhum, ele compreende que a disciplina e o civismo é importante, e ele faz isso de maneira lúdica. Eu acho que esse é o grande ponto. É fazer isso com leveza e com tranquilidade para que o IDH, o ensino melhore. Vou te dar um dado interessante. Quando nós escrevemos esse projeto, ele foi inclusive registrado em cartório, à época, o astronauta, que hoje é senador, o Marcos Pontes, veio a Manaus e nós entregamos na mão dele esse projeto lá ainda na escola técnica, ali na 7 de setembro. Isso foi levado para lá, para Brasília, e de alguma forma criaram depois a escola cívico-militar. Mudaram um pouco do conceito que foi feito aqui, mas tudo bem. Mas na essência é isso daí. Então, depois a gente conseguiu ampliar, como eu te falei, estando em 25 escolas, e hoje a gente ajuda bastante para que esse projeto avance. E nasceu esse projeto lá, enquanto a gente comandava o CPA Norte, claro, porque era uma demanda da sociedade isso. Então, nesse andar dentro da instituição, esse foi um dos projetos que me causa muito carinho. Você está observando que a área de segurança ela é bem extensa, né? O secretário está falando exatamente de uma ação social, de um projeto que realmente trabalha no adolescente, no jovem, e isso muda a vida de uma pessoa, principalmente aquele que mora nas áreas mais carentes. Vinícius, eu quero aprofundar mais isso daí, falando dos colégios militares da PM, né? Mas antes, eu queria começar o seguinte, vamos partir do mais complexo, do geral para o particular. Nós estávamos falando da fronteira. O Amazonas é um estado país, né? Nós temos aí fronteira com vários países, né? Temos a região da Tríplice Fronteira, de onde você veio, que é uma área assim muito ligada à parte do narcotráfico. Dá para nós aí, fala para o nosso público a complexidade que é lidar com a segurança, dirigir a Secretaria de Segurança num estado como o Amazonas, principalmente ali na Tríplice Fronteira, onde nós temos Brasil, Peru e Colômbia. Tá, eu vou falar com o nosso público porque são amazonenses, mas muitas das vezes a gente sendo amazonense, a gente às vezes não tem a dimensão do que é o nosso estado. Então, vamos a alguns pontos importantes. Se você sair de avião de Manaus até Tabatinga, num avião de carreira da Azul, você vai ter ali 1h50 de voo, né? Se você sair de Manaus com o mesmo avião, você chega até Belém, para ter noção do tamanho do estado. Se você sair de Manaus e for a Guajará, pelos nossos rios, que são nossas estradas, ou seja, singrando, fazendo as curvas, são 3.180 quilômetros. É a mesma distância de Manaus a Porto Alegre. Então, esse é o gigantismo do nosso estado. Já na questão da fronteira especificamente, nós fazemos fronteira com a Venezuela, com o Peru e com a Colômbia, e a distância dessa fronteira dá mais de 3.180 quilômetros, o que é maior do que a fronteira Estados Unidos-México. Então, é essa fronteira que nós temos que proteger, uma fronteira gigantesca. E a questão é, esse impacto causado... Metade do litoral brasileiro, que é 7.500 quilômetros. Exatamente, é muito grande, né? Então, qual é o desafio que nós temos na segurança pública? É o seguinte, nós temos o Peru, hoje controlado por uma organização criminosa de São Paulo, e a Colômbia,
que também produz droga, e essa droga ela tende a entrar pelo país. É uma das grandes rotas, que é a Rota dos Solimões. A questão é, a responsabilidade legal sobre a fronteira é governo federal, né? E aí vem a complexidade da integração das forças para fazer uma ação mais efetiva para que essa droga não entre. Hoje, nós temos muita dificuldade em ver isso realmente funcionando. E o que nós tivemos que fazer? Bem, vamos fazer, então, o dever de casa. Em 2020, surge a base Arpon 1, e olha o impacto da base Arpon 1, que foi ali uma tentativa inicial de ver o que realmente funcionaria. Foi junto com a Polícia Federal, né? Na verdade, na prática, ali nós temos embarcado nas bases Arpon Polícia Militar, Polícia Civil, a perícia, os bombeiros e uma tropa pequena da Força Nacional. Na prática, é isso que acontece, né? Então, quando surge a base Arpon 1, até o ano de 2019, o Amazonas ele apreendia em torno de 9 toneladas por ano de droga. Surge a base Arpon 1, a gente passa a apreender 24, 29, foi o recorde com a base Arpon 1, ou seja, a gente mais do que dobrou a quantidade de apreensão. Quando é 4 de janeiro de 2024, a gente lança a base Arpon 2, aí lança a base Paulo Pinto Nery e base Tiradentes. Passaram a ser 4 estruturas. E ao longo dos Solimões. Nós temos, então, distribuídas da seguinte forma. Nós temos uma base em Quari, uma base que está no Rio Negro e 2 bases que são móveis. Então, a Tiradentes, ela atua no Alto Solimões, ali está, inclusive está lá agora, em Quari. E a base Paulo Pinto Nery ficou mais aqui para o lado de Itacoatiara. Por quê? Porque naquele momento a gente estava, você vai lembrar disso, em 2020, tendo roubo de cargas. Então a gente foi fazer essa contenção e resolvemos. Mas olha, que coisa interessante. A partir dessas bases e da especialização das nossas inteligências também, que foi outro ponto importante, a gente saiu, lembre, de 9 para 24 e batemos 30. O recorde no passado de 43,2. O que o Amazonas apreendeu ano passado representa 70% de toda a apreensão da região norte. E o que o Amazonas apreendeu ano passado é mais do que todos os estados da região nordeste somados. Esse é o tamanho do que nós estamos fazendo. A pergunta talvez seja, mas veja, e o que passa? Claro que passa. Claro que passa. E enquanto não tiver uma ação mais efetiva, e aí uma coordenação que não é nossa, e a gente tem falado muito isso, do governo federal em colocar as Forças Armadas, em colocar a Polícia Federal com mais eficiência, porque tem pouco efetivo na nossa região, em ter essa articulação, vai continuar entrando droga. Então, bora fazer assim, ó, você que está nos escutando e nos acompanhando, nós antes nós praticamente não tínhamos nada até 85. Aí criou-se a base Arpon. Até 2020. Até 2020, perdão. Aí criou-se Arpon 1. Arpon 1 foi 2020. 2020. Né? Arpon 1, 9 toneladas. De 9 passamos para 43... Não, 24. 24. Não, eu estou fazendo geral. Sim, no geral, de 9 para 43. Para 43 toneladas em praticamente 5 anos. 5 anos. E nós temos 2 bases no Rio Negro e 2, digamos assim, móveis, no Solimões. Então, 4 bases. Eu falo Rio Negro porque o Rio Negro é o eixo que leva a São Gabriel da Cachoeira e o Solimões é o que leva para a Tríplice Fronteira. Né? Exato. E aí, você falou muito da Polícia Militar e eu quero agora, dentro a sua condição de secretário, né, de Estado de Segurança, o que tem sido feito no teu nível, né, do Estado, com você, governo do Estado, para interagir com as Forças Armadas? Elas entram... porque você falou muito das bases, como elas são mobiliadas, mas não citou as Forças Armadas e os outros entes do Estado federal, tipo Polícia Federal e outros órgãos. Tá, o que então, tem sido feito na tua gestão? Vamos lá. Tá, o que nós temos? Nós temos com a Polícia Federal a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é uma parceria muito forte, a gente tem interagido muito com eles. O governo federal agora botou uma base aqui em Manaus, que é uma base que está buscando a integração com as forças, não só da região, mas com dos países que fazem fronteira conosco. Isso é uma iniciativa muito boa. Mas aí fica nesses pontos, né? Quando vai para o operacional, você tem do Exército a Operação Ágata, que é feita, e a gente tem conversado muito em Brasília sobre a possibilidade, inclusive, de mudar um pouco a metodologia da Operação Ágata, que ela funciona num determinado período do ano, de que ela fosse mais integralizada, mais acontecendo o ano todo. Isso tem a ver com recurso federal para disponibilizar, para que o Exército possa fazer isso. Mas nós temos essa limitação em relação à visão do próprio governo federal, de como deveria agir aqui na região. A gente tem buscado levar essa fala do amazonense, de quem vive aqui, de quais são as nossas necessidades, mas isso ainda demora um pouquinho desta maturação dentro lá de Brasília. Então, vamos agora partir para o cidadão. As consequências, por exemplo,
dessa droga que passa, apesar dessa apreensão enorme que a gente precisa falar e enaltecer o trabalho da Polícia Militar, né, do Governo do Estado. Polícia Civil também. Polícia Civil também, Uhum. são os órgãos que estão subordinados ali à Secretaria de Segurança, mas passa. E aí o cidadão, ele vê e vive na cidade de Manaus, Vinícius, com o crescimento do crime organizado. E aí? A que deve-se esse crescimento e quais os números que nós temos anteriores e atuais de melhoria do combate a esse crime organizado na cidade de Manaus, ou no estado do Amazonas? Perfeito. Então, é justamente isso. Nós temos um ecossistema complexo para poder fazer essa segurança chegar e a sensação, principalmente, a segurança efetiva na ponta. Eu te diria hoje, vamos lá, em 2020, o sistema, e o governador já sabia disso porque eu havia alertado isso lá em 2018 para ele, nós tínhamos diversos problemas herdados. Por exemplo, nós vínhamos de 12 anos sem concurso público. A Polícia Militar chegou, em 2012, a ter mais de 12 mil homens. E nós chegamos, em 2020, com 7.800 homens. Então, é uma queda brutal. O governador fez concurso público, capacitou esse pessoal, já fez inclusões, já incluímos 2.800 profissionais dentro do sistema. Tá? Isso é muito importante na Polícia Militar, na Polícia Civil, peritos, bombeiros. Precisa colocar mais gente? Claro que precisa. Se nós passamos 12 anos sem concurso, é óbvio que a gente precisa continuar incluindo. Mas isso requer também a responsabilidade fiscal e é isso que nós temos feito. Mas, então, esse é um incremento importante. Recursos humanos. Capacitação de recursos humanos. Por outro lado, nós tínhamos que ter tecnologia, mas nós não tínhamos nada. Nós éramos um estado extremamente atrasado, um dos mais atrasados do Brasil. E hoje, e essa é a importância, nós estamos despontando até o final desse ano como o estado que vai ter maior quantidade e eficiência na aplicação de tecnologias. Então, o governador, por exemplo, ele lança lá o paredão. O paredão que é uma ferramenta importantíssima. A gente olha o paredão do ponto de vista muito do roubo de carro, porque é o que a gente divulga. Tem muita coisa que a gente não pode falar. Sim, claro. Tá? Mas eu vou te dar um número. Em 2011, quando a Polícia Militar tinha 12 mil homens, nós tivemos quase 6 mil veículos roubados em Manaus. Okay. 6 mil. Isso dá uma média de 20 carros por dia. Nós vamos fechar esse ano. Ano passado, 2024, foi a primeira vez que nós ficamos na série histórica, que é de 2011, abaixo de 1.000 veículos roubados. Foi pouco mais de 800. E esse ano agora nós teremos pouco mais de 600. Então a gente caiu de 20 carros roubados para 2 e praticamente 100% recuperado. Me diz uma coisa, qual o efetivo hoje? Você falou em 2011 tínhamos 12 mil homens. E hoje, só para... 8.500. 8.500. Olha, então nós vemos o seguinte, praticamente há 15 anos atrás, nós tínhamos 12 mil homens e nesses últimos, colocando em números macro, 14, 15 anos, ficamos sem concurso, ficamos sem reciclagem de mão de obra. Hoje nós estamos com 8.500. Na Polícia Militar, 8.500. A Polícia Militar. Então, ampliou-se o efetivo, está se ampliando, claro que tem tudo isso dentro de um ajuste fiscal. Mas nós não tínhamos tecnologia. Não tinha. Que entrou e isso está melhorando. Ou seja, isso é reflexo, na sua opinião, com tudo isso, eu sei que o tema ele é muito abrangente, nós estamos dando uma pincelada, qual o impacto dessa tecnologia e do incremento desses homens na segurança, vamos colocar assim, na cidade de Manaus, na melhoria dessa sensação, pelo menos, de segurança? Eu vou te falar de 3 programas que são interessantes, tá? Então, essa é uma tecnologia que levou segurança porque ela consegue, de maneira transversal, a gente soluciona muito crime de homicídios com o paredão. Tá? E aí você começa a tirar de circulação o homicida. Sim. Tá? Então, essa é a importância. Por outro lado, nós tínhamos aqui, vai lembrar, em 2023, no Fórum Brasileiro, que inclusive vamos já falar sobre ele, ele lançou o Anuário da Segurança, que todo ano ele lança, já é o 19º ano. E o Amazonas ficou entre as 3 capitais, as 3 cidades com o maior número de roubo de celular do país. Você deve lembrar disso. Sim. Compramos uma ferramenta tecnológica, que é o Recuperafone, e temos aí menos de um ano, já saiu o anuário de 2024. Sabe qual foi o resultado do incremento dessa tecnologia? Nós saímos das 50 cidades. Nós não estamos nem no hall de 50 cidades de roubo de celular. Legal. Menos de um ano de programa. Paralelo a isso, nós vamos pensar. Então, veja bem, onde é que se roubava esse telefone? Se roubava em coletivo, se roubava em rota do distrito, que era muito mais frágil, e também o transeunte. Vamos, então, para esses 2 números. Estamos, esse ano, com 54% de redução no roubo de coletivos em Manaus. 54%. No ano de 2025. Em 25, tá? Vamos agora falar de roubo de rotas. Ano passado, até esse dia de hoje, a gente
Tinha, Meio do ano. meio do ano. A gente tinha 257 rotas já roubadas. Sabe qual é o número até agora? 0. Zeramos. Não tem um roubo de rota. Nós colocamos na estatística o número 1. Esse número que foi roubado é um ônibus de rota, mas que não era contratado de distrito. Mas como era de rota, nós fomos honestos com o número, colocando o número 1. Mas do distrito é 0. Olha o impacto da tecnologia e, principalmente, do incremento de recursos humanos. Agora, esses dados, digamos assim, Vinícius, vamos lá. O que a Secretaria tem feito para informar o cidadão disso? Porque parece, quando a gente olha nas mídias, que o cidadão desconhece exatamente isso. Quem conhece é aquele que está sofrendo esse impacto positivo, que era roubado, seja no celular ou seja na rota. Ele sabe que a sensação de segurança aumentou. Mas, porém, hoje nós temos uma mídia muito complexa. E aí fica batendo que está difícil, está isso. Então, por exemplo, como é que a Secretaria tem se comunicado para mostrar para o cidadão esses avanços? Eu acho que você aqui é um caso muito clássico, né? Vir aqui com um público qualificado que é o seu e debater temas como esse, vai esclarecendo a população. Porque o que acontece hoje, a informação é muito dinâmica. Sim, claro. No WhatsApp, então a pessoa acaba sendo bombardeada de informações pontuais que levam a imaginar que esse número esteja ruim. Para finalizar, Menezes, eu vou te falar da taxa de homicídios, porque o que mede a segurança pública no mundo é a taxa de homicídios. Conforme eu te falava, lá em 2020, nós tivemos um efetivo muito baixo, ainda estávamos incrementando tecnologias, o paredão ainda nem existia, e aí começa o programa Amazonas Mais Seguro. A gente vem com concurso público, incrementando tudo isso, e veja, naquele ano nós tivemos quase 1.500 homicídios, 1.447, se me falha a memória. No ano de 21, isso era 2021, desculpa, 2022 a gente já tem uma pequena redução. Eu assumo a secretaria em 2023. 23, eu assumo em agosto, a gente já sai. Então, por taxa, nós tínhamos uma taxa de 34 por 100 mil. O que é taxa de homicídio? É a quantidade de homicídio dividido pela população. Tá? Então, essa é a taxa. Então, nós tínhamos 34 e alguma coisa, baixamos para 33 e alguma coisa, depois viemos para 29, já foi uma redução, mas foi uma redução de 5 pontos, de 33 para 29. Depois, a gente veio de 29 para 24, isso é o ano de 2024. Fechamos em 24 por 100 mil. Se você olhar a linha histórica, já é um número bom. Mas eu vou te falar como é que está agora. Nós estamos em 17 por 100 mil. Tá bom, tá ótimo. Nós hoje saímos, lembra, nós ficamos entre os 3 piores números do país. Hoje nós somos o 13º melhor número. Agora, nesse exato momento. O 13º não é um número muito bom. Não é muito bom, não, mas a gente vai ficar em 12º. Pode ter certeza. Vamos sair desse número. Se possível, até em 10º. É melhor. Até em 10º. Esse número não é bom, não. Mas, assim, o que mostra que a gente está muito bem. Quando eu pego o número Manaus, Manaus a taxa está 17 por 100 mil. Tá? A redução em Manaus esse ano está em torno de 30%. Em relação já a um número bom que era no passado. Então, nós vamos fechar e bora para números objetivos, que fica mais claro para o cidadão. Então, nós saímos de 1.450 para 1.300 e pouco, para 1.200 e pouco. Ano passado, nós fechamos com 1.055 e esse ano a gente deve fechar com 750. Tá ótimo. Nós vamos reduzir 50% em 4 anos. Pessoal, então, vocês estão aproveitando e vendo os números, né, nessa redução de homicídios, a parte de roubo de celulares. Então, a segurança ela não é uma coisa simples, ela é complexa, né? E parabéns, né, Vinícius, para você, para todos os policiais militares, policiais civis, e por o trabalho que está sendo feito. A gente sabe que é dinâmico e nós estamos aqui para mostrar exatamente isso, né? O que está sendo feito, porque o cobertor é curto e as necessidades são muito grandes. Eu queria entrar num tema agora polêmico. Deixa eu só fechar esse tema que eu acho que é importante para a sociedade saber. Nós estamos fazendo agora a última entrega de tecnologia e de aportes na segurança pública. Nós fizemos uma entrega de 270 viaturas. Vamos fazer agora, daqui a mais uma semana, mais 240 viaturas serão entregues. E dentro dessa viatura, ela vem com um pacote de tecnologia gigantesco. Primeiro que a câmera... Fica para Manaus e para o interior do estado, para o estado como todo. Para o estado como todo. Tá. Primeiro que a câmera que vem em cima dela também está ligada ao paredão. Então, se passar algum carro roubado na frente, ela sabe na hora. Mas o policial militar, ele vai ter uma aplicação, um telefone operacional, onde ele vai, por exemplo, receber a ocorrência nesse telefone. Nós teremos muito mais controle operacional sobre o nosso
nosso recursos humanos. Isso vai facilitar o atendimento da população, porque quando você pedir uma viatura, vai ter o teu latilong. Então, o policial vai chegar exatamente onde você está. Latilong é a tua localização. A tua localização, exatamente. A Polícia Militar vai passar a fazer, estamos conversando muito com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, o termo circunstanciado de ocorrência, que é aquela ocorrência mais simples, já dá agilidade, dali ele já manda para o judiciário. Tá? Nós vamos poder lançar o aplicativo da população, isso vai ser lançado até setembro, outubro, onde, por exemplo, você vai poder pedir uma viatura, vai poder fazer uma denúncia no 181, a mulher vai poder pedir medida protetiva e em até 15 minutos ela vai ganhar uma medida protetiva. Legal. Ela vai poder, na palma da mão, quando ela tem essa medida protetiva, se o homem tiver lá a tornozeleira, em ele se aproximando, vai alertar no telefone dela, dizendo aonde ele está. Então, tudo isso vai ser entregue até o final do ano, colocando o Amazonas como referência nacional. Então, a gente vai ter Sem contar o paredão facial. Claro. No paredão facial, até o final desse mês, serão 650 câmeras. E está entrando privado. Shopping vai colocar câmera dentro do facial. Está integrado no CICC. Integrado. Imagina, shopping, drogarias, mercadinhos, supermercados. O que eu quero dizer com isso, Menezes? O bandido com mandado de prisão, ele não vai entrar mais em lugar nenhum em Manaus. Acabou para ele. Vai ser identificado. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta que as pessoas me fazem na rua. Pois não. Ela é delicada, mas a gente precisa tocar, né? Hoje nós temos aí na esfera municipal, estadual e federal. E o que a gente tem observado é que na esfera municipal, nós temos vereadores que vieram lá da Polícia Militar, né? Eles fazem muitas críticas à segurança pública estadual. Olha lá, ele é vereador, faz muita crítica à segurança estadual. Temos um deputado estadual que veio também da nossa briosa Polícia Militar e temos também um federal que veio de lá com críticas. Como é que você vê essas críticas no sentido de que atingem diretamente a segurança pública? Bem, primeiro, na minha ótica, a visão. Faz parte do jogo do parlamentar buscar ali o protagonismo e fazer essa crítica. Eu acho que é infundada, porque os números não mostram, não refletem o que está sendo dito. Penso que os vereadores têm que ter a percepção, e aí é uma percepção da sociedade. A sociedade, infelizmente, ela precisa amadurecer, e tem acontecido bastante isso, inclusive a partir do surgimento da direita que não existia no país, de entender qual é a função de cada um, qual é a função do vereador. Claro. Né? Qual é a função do deputado estadual, do deputado federal? Mas, por outro lado, eu vou te dar um dado interessante. No ano de 2023, e quando os números do Amazonas ainda estavam decrescendo, mas ainda não eram bons, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um estudo para dizer o seguinte: olha, nós temos aqui os 7 estados que mais estão tendo dificuldade com segurança pública nesse momento. O Amazonas estava inserido naquela hora. Tá? E vamos fazer o seguinte estudo: qual é o aporte de emenda parlamentar para o sistema de segurança nesse mesmo ano? Ok. Seja ela municipal, estadual ou federal. Sabe qual foi no Amazonas? 0. Então, você está dizendo que nenhum desses parlamentares coloca emendas na área de segurança pública? Não tem. Não tem. Legal, né? Isso é importante você saber, porque existem as críticas, mas elas não são críticas construtivas, porque a crítica construtiva é que você também tem que fazer parte do problema. Exato. Aí, só falar o problema para ganhar like e tal, isso também não vale. Exato. Eu vou te dar um exemplo. Interior do Estado. Interior do Estado, nós vamos implementar agora, pela primeira vez, o interior do Estado vai ter 190, Menezes. Agora, 2025. Mas sabe por que não tem? Porque muitas das vezes eu não tenho um quartel para botar uma sala para poder atender os 190. Sim. E porque lá naquele município eu não tenho rede rádio. O sistema para as viaturas poderem falar, para eu poder passar essa ocorrência. E esses parlamentares poderiam enviar emendas exatamente para isso. E eu vou te contar justamente sobre isso. Nós vamos entregar agora esse ano o quartel de Parintins, de Novo Airão, de Benjamin Constant e de Atalaia. Junto com o quartel, nós vamos colocar o sistema de rede rádio. E aí eu vou te dizer por quê. Para justamente ativar os 190. Bora agora para custo. Sabe quanto é que custa um quartel desse? Ele são blocos de pré-moldados, que é o que é mais barato hoje, módulos habitacionais. R$2 milhões. Sabe quanto custa o sistema de comunicação de rádio? R$1 milhão. Com R$3 milhões você resolve o problema de um município do interior. Sim, sim. Entendeu? Então, até o final da nossa gestão, nós teremos esses 4 municípios e mais outros. Nós colocaremos nesses também o 190. Vamos colocar, estamos trabalhando com o apoio da prefeitura, estamos conversando muito. Manacapuru, Itacoatiara, Tefé, Tabatinga, são municípios que nós buscaremos até o final desse ano implementar o 190. Mas voltando ao tema, é esse. Para ajudar, tem que participar verdadeiramente, tem que colocar recurso, porque senão, para criticar, meu amigo, pode jogar pedra. Aí faz parte do jogo. Excelente. Aí,
né, o desafio para os nossos parlamentares investirem, né, colocar as suas emendas na segurança pública para que eles possam realmente falar aí com propriedade ou fazer suas críticas E com se colocar o propriedade. recurso, Menezes, a gente executa. Eu vou te falar. Vou te falar desses 2 itens. Esses 2 itens são atas. E vou te dar mais um dado. Quando nós assumimos a secretaria, nós tínhamos um dinheiro contingenciado em Brasília. Faltava uma interlocução melhor, faltava projetos. Mas vou ser sucinto. Nós éramos o 22º estado em execução orçamentária. Até aquele momento, o estado do Amazonas executava mais ou menos em torno de 15 a 20 milhões do recurso passado pelo governo federal. O ano de 2024, nós executamos 120 milhões. Espetáculo. Bem, Vinícius, é o seguinte, eu estou com o tempo já fechado, mas eu Perfeito. vou te dar 1 minuto e meio para você falar de uma coisa interessante aqui que eu preciso colocar para o público, né? Eu sou militar e a gente fala muito desse aspecto da carreira, da segurança, mas eu vou te dar 1 minuto e meio para você responder sobre a parte social. É interessante, eu queria que você resumisse, por exemplo, colégio militar, você já falou da escola segura, né? E o aluno cidadão, mas o impacto da educação do colégio militar, por exemplo, eu sei que lá na Cavalaria Montada, que eu Ecoterapia. vou lá, a ecoterapia, fala dessa parte social da Polícia Militar, que essas pessoas que muitas das vezes fazem esse trabalho e a sociedade não sabe. Eu acho que a ecoterapia é um trabalho espetacular que é feito para ajudar as pessoas que precisam da reabilitação, ali, da fisioterapia em cima de um animal, que é muito importante para as famílias. Eu penso também que outro ponto importante, como você falou, as escolas da Polícia Militar que formam os filhos dos nossos profissionais, mas também filhos da sociedade amazonense. E um outro ponto que eu vou te colocar, que a gente conseguiu avançar muito, Menezes, foi colocar uma grande infraestrutura para atender o nosso policial militar na área da saúde. Nós colocamos uma policlínica aqui na Recife, nós temos 4 estruturas, mais 2 ali na descida do São Jorge, uma para atender só a parte de saúde mental, a outra só de dentista e a outra só de psicossocial. Nós não tínhamos isso. Nós hoje temos ambulância para atender o nosso profissional, para dar conforto para que o nosso policial possa ir para a rua, mas sabendo que ele tem uma retaguarda para apoiar tanto a ele quanto a família. A gente avançou muito nisso, ainda falta muita coisa, mas para o que era, já demos passos muito importantes. Para a gente terminar, 1 minuto também, porque já sei que fechamos, estourou. olha, o assunto, mas eu quero que você volte aqui. Bom, com certeza. Eu sei que tem novidades semana que vem, eu queria que você falasse essas novidades para nós e os impactos em 1 minuto e meio e fizesse suas considerações finais. Perfeito. Semana que vem tem a Semana da Segurança e está acontecendo em Manaus, justamente porque nós conseguimos nos destacar no cenário nacional. É o Congresso Internacional de Segurança e Defesa, dia 11 e 12, que reúne todos os acadêmicos que estão fazendo pós-graduação, doutorado e mestrado na área de segurança pública. Legal. 13, 14 e 15, também um corpo acadêmico, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vai acontecer em Manaus. O lançamento vai ser no Teatro Amazonas, com a presença de 4 governadores de estado, com o pronunciamento de 2 ministros do STF na abertura desse evento. Aproveitamos e, pela primeira vez na história, nós falamos o seguinte, mas por que só o corpo acadêmico? E estamos trazendo para cá todos os secretários de segurança do Brasil, todos os secretários de administração penitenciária do país, uma grande representação dos comandantes gerais da Polícia Militar, comandantes gerais dos bombeiros, todos os delegados gerais do Brasil, todos os chefes de perícia do Brasil. Espetáculo. Então nós vamos sentar todo mundo e falar o seguinte, ok, o mundo acadêmico é importante, mas a prática também é. Então como é que a gente une esses 2 mundos e constrói algo melhor para o país, numa mesa aberta, uma mesa honesta no diálogo ali, sem viés ideológico, trabalhando para que faça uma entrega para a nação. Então é a primeira vez que acontece isso no país e o protagonismo vai ser do nosso Amazonas. Parabéns, parabéns aí pelo trabalho, parabéns a todos os subordinados, a todas as pessoas que trabalham na Secretaria de Segurança Pública. Vinícius, a gente pôde aqui mostrar para você um pouco do trabalho do secretário. O nosso tempo é curto, mas você pode ter uma ideia geral e principalmente das ações sociais. Eu quero te dizer para que você fique ligado conosco, porque você tem muito mais no Conexão Menezes. As suas considerações finais. Te agradecer, eu acho que esse espaço seu aqui com um público que é qualificado é importante para que a gente possa levar essas informações de qualidade. Sempre você traz pessoas aqui que podem realmente contribuir com a sociedade. Eu acho que você ter uma discussão honesta na sociedade é importante. Críticas, desde que sejam verdadeiramente para
mostrar o caminho melhor sempre é importante, mas crítica para destruir, crítica para simplesmente abrir a boca e jogar a pedra no telhado, quando você poderia estar participando ativamente da resolução do problema, não leva a lugar nenhum. Eu acho que não é isso que a sociedade precisa. A gente precisa de pessoas como você, pessoas com visão estratégica, pessoas que lutam pelo bem, não só do povo do Amazonas, mas pelo povo brasileiro. Parabéns pelo seu trabalho também. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, fique conosco. Próximo Conexão Menezes tem muita novidade para você. Selva. Obrigado, Vinícius. Selva. Até mais, meu irmão. Valeu. Obrigado.